Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu tô aqui para mais uma recomendação improvisada. Eu sei que não é um tipo de quadro, um tipo de vídeo que talvez chame a atenção de vocês, mas eu quero fazer de novo. Ainda é no improviso, ainda estou no processo de algumas mudanças por aqui e por acolá, então eu preciso fazer alguma coisa, sexta-feira pelo menos. Ai, de bicho. Sim, então eu quero começar fazendo algumas indicações de jogos para vocês. Eu vou tentar resumir que são, como funcionam e falar um pouco sobre os jogos que eu achei interessante quando o carro parar de passar. Tá passando. Seguinte, o primeiro jogo que eu quero indicar para vocês é a Garden Between. A Garden Between é uma história de dois meninos, duas crianças que a gente tem que passar por mecânica, que absurdo. Que passam por alguns cenários muito surreais e você, com os gatilhos do controle, dependendo se é PlayStation ou Xbox ou um controle de computador que você comprou na esquina, os gatilhos da parte de trás controlam o avanço da cena na medida que eles vão subindo ou fazem eles voltarem para trás. Cada um deles detém uma habilidade diferente e você precisa manipular essa ideia de avançar a cena e retroceder a cena, manipulando com cada um alguns itens da fase, alguns itens desse cenário surreal, são, posso dizer assim, pequenas ilhazinhas, manipulando itens desses pequenos cenários para que você consiga chegar até o ponto final e avançar na história. A história em si começa numa noite chuvosa. Noite chuvosa? Não, começa numa noite em que os dois meninos estão reunidos numa casinha de árvore. Eu acho que tá chovendo sim. Eu não me lembro tantos detalhes assim. Faz algum tempo que eu acabei. E ele vai contando, cada vez que você passa um cenário, cada vez que você passa uma fase, ele vai dando pequenos flashbacks, pequenas pílulas de como esses meninos se encontraram, como eles se tornaram amigos, momentos interessantes, momentos não tão interessantes assim. E isso é bem legal. Ele não é hiper desafiador, nossa, você não tem puzzles que você precisa pensar muito fora da caixinha para poder resolvê-los. Eu acho que ele até facilita algumas coisas para você. O visual é bonito, ele tem seus momentos de brilhantismo e tem seus momentos que você fica meio parado olhando uma coisa no cenário e pensando se aquilo realmente faz sentido ou não. Eu gostei. A história é singela, a história é simples, mas não é ruim ou fraca. Ela é uma história simples, ela é uma pequena história, um pequeno, digamos assim, slice of life dessas duas crianças quando elas se encontraram, se tornaram amigas e assim por diante. Isso é bem legal. Eu aconselho vocês a jogarem. Eu joguei no Game Pass do Xbox, que tem vários jogos legais também. Como o próximo também que eu joguei por lá, que é Old Man Journey. Old Man Journey, como o título mais ou menos diz, né? Nesse inglês nórdico que eu tenho, é a jornada de um velho, a jornada de um idoso, de um senhor. A ideia é que esse senhor está lá vivendo sua vidinha, cuidando da sua casa, uma cidade aparentemente litorânea, e ele recebe uma carta. E essa carta põe ele em movimento para ir até o remetente dessa carta. Nossa, agora eu percebi que tem muitas coisas em comum entre os dois jogos, mas tudo bem. O interessante desse jogo, do Old Man's Journey, é que você, ao invés de manipular o senhor para andar, você manipula o cenário. O cenário é montado de maneira que viajam várias camadas, tipo uma mais próxima, uma mais distante e outras mais distantes e tal.
Você manipula esses cenários para que elas se encontrem, e nessas intersecções, esses pontinhos aqui, o senhor consegue passar de uma camada para outra e avançar no cenário. Também não é algo que fala assim, nossa, que coisa complexa, que coisa absurda, caminhão. Mas ele é gostosinho de você ver. E também, quando você passa algum tempo e cenário, você começa também a ver pílulas, ideias do que está acontecendo, qual que é o passado desse homem, quem que é o remetente, o que está acontecendo, por que ele se propôs a se colocar em viagem. Os cenários são muito bonitos, são muito... não é a ideia de bem desenhados, não são detalhados, mas as cores usadas, as ideias e como foi feito os cenários. As pessoas, tem pessoas que estão vivendo suas vidas, tem até um achievement, por exemplo, tem um par de senhores jogando cartas. Você chega até eles e faz uma ação e você ganha um achievement. Você só está vendo duas pessoas jogando. Tem um outro senhor que está sentado na frente de um hotel, olhando a vida passar. Tem outro jardineiro também está fazendo suas coisinhas. A vida está acontecendo. Não são tantos personagens interagíveis. Acho que interagíveis existem, então continua assim. Mas você vê as coisas acontecendo, você vê que existe vida naquele local, não um lugar afastado, abandonado, pós-apocalíptico. Não, é uma vida comum, tranquila. E você segue viagem com ele e vai entendendo a história dele, as escolhas que ele fez, as ideias que deram certo, as que não deram tão certo assim. Eu, pessoalmente, achei muito bacana isso. Pessoalmente, achei muito legal isso. Como eu falei, esses dois jogos, Old Man's Journey e o Garden Between, eles têm suas similaridades porque eles vão mostrando o entremeio, essa coisa cenas do porquê aquela jornada está acontecendo entre fases. Tipo, é um tema recorrente. Tem um tema bem mais velho que eu quero recomendar também, para depois já fechar o vídeo, porque eu preciso fechar o vídeo daqui a pouco, né? É o... como chama? Eu tô lembrando o nome em francês, mas eu não sei falar. Meu Deus do céu. Valiant Hearts. Eu lembrei de ter um subtítulo em francês. Não, porque, não sei. Mas na versão na Steam tem uma frase inteira em francês. Eu lembrei dessa frase e não consigo falar ela. Sim, triste. Meu francês está bem enferrujado. Mas Valiant Hearts é um jogo um pouco mais antigo. Acho que teve gameplay acho que o Jovem Nerd já fez gameplay. Muita gente já fez gameplay dele. Deve ter inteiro no YouTube fechado, já acabado, bonitinho. Essencialmente ele é um point and click. Você tem controle um pouco sobre os personagens, mas tem um pouco de point and click nele. Contando sobre a Primeira Guerra. E vendo pontos de vista de 4 personagens, que é um senhor, um soldado, uma mulher que é uma enfermeira e um americano que se alistou para lutar do lado dos aliados. É bem interessante, é bem gostoso de se jogar e ele contém também muita coisa histórica. Tem alguns itens que você pega pelo cenário que eles abrem arquivos históricos sobre aquele item e às vezes arquivos históricos sobre o que aquele item naquele contexto fazia ou o que acontecia naquela época para aquele item ser usado. E é muito interessante porque tem fotos da época, tem matérias de jornal da época, são vários itens, são os colecionáveis do jogo, mas eles são interessantes para você também conseguir contextualizar melhor o conflito, contextualizar melhor a loucura que foi a guerra, a grande guerra, ou a guerra das guerras, como na época se dizia, e entender um pouco mais o que estava acontecendo e quanto foi perdido, o quanto foi sacrificado, quantas descobertas horríveis foram feitas, quantas descobertas incríveis foram feitas. E a história vai se levando, você vai sendo levado pela história também desses 4 personagens. Eu gosto muito, muito, muito de Valiant Hearts, apesar de não ter lembrado o nome até pouco tempo atrás, né?
Mas gosto muito, sério. Eu acho bem bacana. E recomendo a vocês. Esse meu último jogo de recomendação aqui nas nossas recomendações no improviso. Jovens, vai passar essa época mais turbulenta e eu vou fazer uns vídeos mais bacanas. Logo está chegando Throne of Eldraine. Eu quero fazer o unboxing da caixa de pré-release. Eu quero ver se eu faço alguma coisa também com o deck de Brawl que vai sair. São coisas bonitinhas. Moto passando. Beleza. Tá muito barulhenta, cara. Eu quero fazer alguma coisa com o Magic, mas eu não tenho local e estrutura ainda para fazer isso. Calma. Eu sei que ficar indicando coisas no improviso é bacana, mas para vocês talvez não seja tão bacana. Deixa aqui embaixo no comentário se vocês gostam desse formato. Deixa aqui embaixo se vocês não gostam. Deixa o like, dislike. Comenta, por favor. Por favor, indica o Catadores, seja o canal, seja a página no Facebook. Se você não conhece, nós temos uma página no Facebook. Se você está no Facebook, se você não conhece, nós temos um canal no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, segue a página do Facebook. Eu tenho o objetivo de ter 1000 pessoas na nossa página do Facebook. Por motivos nobres. Então, indica pro amiguinho, fala, curte lá, segue lá, é bacana. E é mais feio, mas é legal. Entendeu? Jovens, sejam bonzinhos, bebam água, façam exercícios e bye. Bom final de semana para vocês também.